Olá, você imagina os desafios da educação em todos os segmentos, do infantil, do adulto, do universitário, ensino médio, ensino à distância, ensino tecnológico, em tempos de pandemia. Então você coloca essa projeção também como desafio na rede para os alunos e do sistema todo da educação especial em Bauru, para tratar desse segmento que envolve cerca de 600 alunos do ensino infantil fundamental, de bebês a adultos aqui no município, 130 professores, sem contar os cuidadores. Vamos conversar com a coordenadora pedagógica de educação especial da Secretaria Municipal de Educação de Bauru, Eliane Mani. Obrigado por nos receber. Boa tarde, Nelson. Eu que agradeço muito. Uma boa tarde também para todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de podermos conversar um pouco sobre essa parcela de educandos que também estão vivendo aí um momento de bastante fragilidade nesse contexto de pandemia. Nós estamos falando de uma adaptação e de um ajuste no meio do caminho durante a pandemia, aqui no universo de 100 dias, para um ambiente onde tem os conceitos de aprendizado de educação especial dentro da mesma área física, com cuidados, lógico, muito especiais, para um sistema que persegue a inclusão. Sim, dentro do contexto de educação inclusiva, nós temos a inclusão escolar, que faz o atendimento de todos os alunos que apresentam condição de deficiência, então todas as deficiências, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, que é uma grande parcela de alunos, e também de altas habilidades de superdotação, que é um público também não tão identificado quanto deveria, mas que temos alunos na rede que também apresentam necessidades educacionais especiais e que demandam aí atenção da educação especial. Você pode, então, ter na mesma turma, eventualmente, um aluno com autismo, um superdotado e um com deficiência de aprendizado. Ou seja, gerencialmente é possível essa situação. Sim, inclusive com os casos de dupla excepcionalidade, que o mesmo aluno tem condição de autismo e superdotação, por exemplo. Para as pessoas que não lidam com o meio, como você que é coordenadora, Eliane, tem uma ideia, uma dimensão disso no dia a dia, nós estaríamos completando aqui, estamos gravando praticamente com 100 dias de pandemia, considerado o horizonte de 20 de março a partir do primeiro registro. Vocês estão no sistema tradicional, o ano letivo já programado, planejado, estaria finalizando o primeiro semestre aqui dentro desse organismo. Como vocês estão, nesse momento, ajustando a situação da pandemia para esse calendário? Sim, a educação especial, a gente trabalha no mesmo direcionamento, no mesmo alinhamento do ensino regular. Então, os serviços de educação especial, eles são ofertados dentro das escolas, né? Em todas as escolas municipais, todo o sistema municipal, nós temos os serviços de educação especial. Hoje temos mais ou menos 130 professores. Então, para a educação infantil, o modelo de serviço ofertado é a itinerância. Então, na itinerância, o professor ele acompanha o aluno dentro da sala de aula, ele acompanha o aluno nos contextos de ensino regular, né? E no ensino fundamental, nós temos esse serviço por meio das salas de recursos, onde é oferecido o atendimento educacional especializado. E para os casos mais graves, para os casos em que o aluno tem demandas mais específicas, esse professor itinerante também acompanha o aluno tanto na EJA como no ensino fundamental, né? Dando todo o apoio necessário para que esse aluno tenha condições de participação, tenha a oportunidade de participação em contexto comum. Então, o calendário, o alinhamento da escola, a educação especial, ela permeia todo o processo. No calendário da relação natural dos serviços, como ficam os atendidos, só para as pessoas entenderem o outro extremo depois do que está sendo realizado nesse momento, os atendimentos por instituições dos casos que assim merecem? Sim, muitos casos são atendidos pelas instituições, né? Muitos alunos têm demandas específicas que precisam de atendimentos clínicos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, toda uma área clínica, né? Que faz um trabalho
bastante consonante com a educação escolar. E, nesse momento, essas instituições também têm tido uma mudança muito significativa nos atendimentos. Então, os atendimentos, muitos têm sido feitos de forma remota também, né? Ele tem tido toda uma nova reorganização e, obviamente, isso alterou toda a rotina dessas crianças, não só do contexto educacional, mas também do ponto de vista clínico, no que diz respeito a organização mesmo de serviços, né? Tá. Você tem uma série de atividades por cada peculiaridade, por exemplo, e transtorno específico com ações dessas instituições ou do profissional, porque é multifatorial e multidisciplinar essa relação, que tem uma situação extremamente diferente aqui, talvez nunca antes vivida por vocês. Sim, é uma situação nova que nos pegou, acho que a todos, né? Pela surpresa de termos que nos adaptar a uma nova situação, uma nova realidade. Isso nos trouxe uma série de desafios para que a gente possa continuar dando esse apoio necessário para todas as famílias, todas as crianças, né? Então, não houve ruptura de atendimentos no sentido de não ter atenção. Houve, sim, esse distanciamento e uma nova organização de serviços. Você sentiu alguma necessidade natural de ajuste, porque era uma ferramenta que estava presente com um outro tipo de utilização dentro da unidade ou da rede escolar em si, no caso da perspectiva do professor sobre a forma dele se relacionar com esse meio eletrônico para o aprendizado nesta situação? Sim, na prefeitura nós temos toda uma organização de disponibilização das atividades remotas para as crianças. E para a educação especial não é diferente. Então, os professores, eles preparam, né, as atividades. O da educação especial, ele vai organizar, para além do atendimento que é especializado para esse aluno, ele também faz o trabalho de adaptação do currículo, então todos os ajustes necessários do ensino que é dado na sala de aula para esses alunos. Obviamente, né, isso já era pauta de trabalho dos professores, eles já faziam já tinham essa atuação dentro das escolas, então nós tivemos que passar por um processo aí de formação rápida, de modo à distância, com todos os professores. Temos tido esse trabalho continuamente com os professores, para que eles possam também lançar mão das melhores respostas educativas para esses alunos. Isso é ofertado por meio do site da prefeitura, né? Então fica lá disponível, o professor envia para a escola disponibiliza isso e fica à disposição desses pais, tanto para ir buscar na escola, como usar isso, baixar isso, usar isso em casa de outra forma, né? Nós hoje não temos nenhum trabalho nem com software, nem com nenhum programa específico. São atividades mesmo que são postadas e a família baixa ou busca na escola. E, além disso, na educação especial, a gente tem todo um cuidado de ter um contato mais próximo com as famílias, de diálogo, para que os professores possam conversar, explicar para a família, poder orientar a família, principalmente no que diz respeito à organização de rotina dessas crianças, atividades que podem ser feitas em casa e que também estão no contexto da educação e que pode ser trabalhado dentro de casa. Antes da gente voltar para essas outras questões com muitos pontos importantes, como é que ficou a situação dos cuidadores nesse processo, Eliane? Os cuidadores, nesse momento, eles continuam trabalhando nas escolas, eles trabalham naquela rotina, naquele rodízio, né, com a equipe escolar, no apoio para a entrega das atividades. Eles têm toda uma organização de horários, existe toda uma dinâmica de trabalho, né, e eles não têm feito o trabalho direto com os alunos, mas têm dado todo o apoio, toda
ao serviço necessário dentro das escolas, de acordo com as regras que têm sido impostas, que têm sido organizadas pela própria secretaria. Tá. A esta altura, com 100 dias de pandemia, os pais já mostraram, no início foi natural, de acordo com cada situação, enfim, dentro das casas, de mostrar dificuldade de lidar com esse material, a questão da rotina. Nem estou falando aqui ainda de um elemento essencial, muitos pais tiveram que adaptar suas próprias disponibilidades internas, né, durante este período de ensino, imagino. Sim, eu acho que foi uma mudança muito brusca para todos, né? Os pais, as famílias das crianças que têm deficiência, principalmente, eles já têm toda uma organização para poder dar conta das necessidades de seus filhos. E, obviamente, nesse momento não é diferente. Então, eles precisaram reorganizar suas rotinas familiares para poder acompanhar todo esse processo dentro de casa, né? Para poder dar um segmento disso dentro de casa. Né? Então, é óbvio que isso nos trouxe assim, uma série de dificuldades que tivemos que tomar caminhos rápidos para pensar em como solucionar isso, porque existe uma variação muito grande, né? Se a gente pegar aquela criança com deficiência mais grave, até um que tem um caso mais flutuante, digamos assim, né? mais leve, né? Então tivemos que ter todo o cuidado de atenção com essas famílias para que elas pudessem se organizar. Imagino, nas relações do dia a dia, a questão do desafio dos vínculos também. Algumas dessas questões especiais que você mencionou aqui do hall de alunos que estão sob sua coordenação, vínculos e rotinas fazem muita diferença para o aluno em si, né? Sim, e isso tem sido assim uma questão que nós temos nos posicionado muito em relação às famílias, né? Para que a gente mantenha esse vínculo próximo, para que a criança ela tenha essa percepção de que o professor continua por perto, as atividades elas são trazidas pelo professor. Então, muitos professores nossos, eles preparam atividades extremamente específicas e atividades que têm uma abordagem muitas vezes um pouco mais lúdica, né, para que a criança consiga fazer, para que seja possível, né, porque nesse momento nós não estamos exigindo dos pais que ensinem os seus filhos, mas que façam aí uma mediação com a orientação do professor para que a criança mantenha esse vínculo, para que mantenha esse processo, que obviamente não é igual estar na escola, mas que dá continuidade a todo um trabalho que é desenvolvido pela escola. Então, quando a gente fala de educação especial, na verdade, a escola ela tem um cuidado muito grande nessa relação com a família. A gente faz um trabalho muito intenso nessa questão de manter vínculos para ampliar princípios inclusivos dentro da escola. Então, esse trabalho de diálogo com as famílias, de proximidade com as famílias, isso já é uma coisa que vem acontecendo, ano a ano isso vem se ampliando, né? Então, agora nós só tivemos que mudar a rota e encontrar novas alternativas para manter isso que a gente já vinha fazendo, que é ter essa relação próxima com a família e esse trabalho de parceria mesmo, para que a gente possa oferecer sempre o melhor em termos de adaptação e de a oportunidade mesmo de participação da criança. Quando eu digo criança, adolescentes, adultos, né, em todas as atividades que são propostas pela escola. Então, hoje, quando tem uma festa na escola, por exemplo, hoje quando tem, não em termos de pandemia, né, em sentido de pandemia, mas o natural da escola, quando tem uma festa, quando tem uma reunião, quando tem qualquer evento promovido pela educação, as famílias
hoje, as crianças com deficiência, as crianças que são público da educação especial, eles estão presentes. A escola tem toda essa dimensão de trabalho, de ampliação de um horizonte inclusivo para todos, né? Você está abordando uma questão fundamental que talvez seja muito mais consolidada ou muito mais próxima por várias razões na educação especial. A necessidade de proximidade de pais ou dos cuidadores, da relação escola, aluno e família, talvez ela seja muito mais concreta, né? Não que as outras não sejam, mas em uma parte do outro sistema que por vezes a gente vê, por exemplo, a questão da discussão sobre o distanciamento da relação da família ou da transferência para, infelizmente, uma parte dos pais em relação a essa obrigação sobre o ensino. No caso da educação especial, você está contando que essa experiência já é muito próxima. Sim, nós temos uma luta, um trabalho muito intenso nesse sentido já há algum tempo, justamente para ter esse vínculo com a família, para ter essa relação com a família. Nós temos toda uma articulação entre a escola, a família, as instituições que atendem, que fazem também o trabalho de parceria, de vir na escola, de fazer a escuta das necessidades da escola, de fazer essa ponte também com a família, para que a gente tenha um trabalho que vai além da sala de aula, né? Nós pensamos no desenvolvimento hoje dessa criança de forma global. Então, obviamente, isso envolve diretamente todo o trabalho com a família, toda essa relação de diálogo com a família, porque uma criança autista, por exemplo, que tem um processo de rotina que nós precisamos implementar no dia a dia da criança. Não adianta eu ensinar a criança a ir no banheiro só na escola. Não adianta ela tomar água sozinha só na escola. Isso tem que acontecer em casa, principalmente. Então, esse diálogo com a família, ele vem numa crescente justamente para que a gente possa ampliar esse serviço no sentido de ter dimensões que ultrapassam o muro da escola e que tenham resultados positivos, principalmente nos outros contextos de vida, né? Que é o âmbito social, que envolve a casa, que envolve os outros lugares que essa criança frequenta, né? Então, a escola, ela é o ponto de partida, e esse ponto de partida ele só vai dar certo se nós tivermos esse alinhamento próximo com a família, né? Então, isso é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, buscando. Obviamente que em todo o processo educacional nós temos aqueles situações de muito sucesso, nós temos aqueles em que a gente tem que ser mais persistente e temos aqueles que são os desafiadores, que nós temos que fazer a conquista mesmo da família, né? Então, isso são situações que a gente já vem trabalhando arduamente ano a ano para que o ambiente escolar, para que o contexto educacional ele seja realmente inclusivo, para que ele realmente cumpra o seu dever, o seu papel, que é formar a criança dessa forma mais global, né, para o âmbito social. Nós estamos falando sobre a coordenação de um trabalho pedagógico de educação especial em uma área onde as pessoas podem estar se imaginando já, para sugerir a reflexão junto com a gente, de que o conceito de desenvolvimento e aprendizado, ele é muito específico, de novo, singular, atípico e foge a qualquer outra regra que o leigo possa imaginar comparada com o sistema, enfim, comum, tradicional do dia a dia. Mas estamos, por outro lado, diante de uma situação, como dissemos, nova e muito diferente para todos, e com outro agravante de uma extensão de calendário fora do ambiente escolar muito mais extenso do que eventualmente a gente imaginava, e ainda não sabemos exatamente até quando vai isso. Até que ponto dá para dimensionar os eventuais naturais prejuízos para esse processo, não pela escola, não pelos pais e pelos alunos, mas pela situação em si?
Eu não sei te falar em termos de prejuízo. Eu acho que hoje todos nós, né, é difícil a gente pontuar isso e fazer esse paralelo entre o aluno que a gente chama de típico, normal, né, a grosso modo as pessoas falam, o aluno normal, e aquele com deficiência. Eu acho que nós vivemos um momento peculiar, um momento diverso que desafia a todos. Então, eu não sei se podemos falar nesse momento, Nelson, em prejuízos, mas eu acho que nós devemos muito mais pensar nos aspectos positivos, no sentido de que nós estamos mantendo o vínculo, nós estamos fazendo todo o esforço necessário, né? Obviamente que temos aí as situações que são mais complexas, mas que a gente tem buscado atenuar de todas as formas esse processo de distanciamento, né? Então, de alguma maneira, nós estamos avançando semana a semana para que essa relação não se perca, né? Então, eu não sei como é que vai ser essa volta da escola. Nós não temos essa resposta. É tudo tão novo, é tudo tão desafiador que nós não temos essa resposta. Quando é que vamos voltar? Como vai ser esse retorno para a escola? Como vai ser o acesso dessas crianças que têm condição mais significativa de deficiência? Então, essas respostas, essas problemáticas em que nós estamos enfrentando, tudo isso eu acho que são passo a passo que estamos vivendo com uma equipe da secretaria que compõe, para além de mim, todo um corpo grande de pessoas, né? Nós temos uma divisão de educação especial aqui, para dar todo o apoio necessário e pensar as etapas desse processo de como vai ser essa volta. Então, nós continuamos com a formação dos professores, com as reuniões com os professores, virtualmente, mas acompanhando próximo. Nós continuamos acompanhando todas as atividades que os professores estão oferecendo. Quando os professores têm algumas dúvidas ou quando tem alguma dificuldade com as famílias, nós acionamos muito rapidamente gestores ou quem for necessário para que a gente consiga ter o contato mais próximo de uma forma mais rápida, justamente para a gente manter esse vínculo, manter esse laço e pensar aí nas etapas de como é que vamos pensar o retorno. Ok, só para finalizar nesse ponto, quem possa estar vendo ou ouvindo aí no noticiário a eventual retomada parcial para o revezamento, ele está circunscrito à cidade de São Paulo, no interior. Nós não temos ainda, só para reforçar para as pessoas, nenhuma dimensão de quando isso poderá ser realizado, porque, como se bem sabe quem está acompanhando a pandemia, os níveis de circulação e casos do vírus agora é que ganham dimensão no interior. Eliane, muito obrigado por você conversar com a gente. Tem alguma coisa que eu eventualmente não deixei você comentar ou não te provoquei? Fique à vontade, por favor. Nelson, eu agradeço muito. Como é importante falarmos disso, né? Como é importante abordarmos essas questões que tratam da educação especial, que está dentro desse contexto inclusivo e que as pessoas ainda têm muitas dúvidas, que as pessoas ainda têm uma série de dificuldades de compreender, né? Por questões de todo um processo histórico que nós vivemos da educação especial apartada do ensino regular. Nós temos ainda muito forte para as pessoas que a educação especial ela acontece só na instituição. E não, hoje o principal da educação especial está na escola, né? E a escola, ela tem toda uma dinâmica para ampliar horizontes, para provocar os professores, porque quando o aluno está na escola, o professor do ensino regular, ele vai ser o principal elemento ali de figura representativa para o aluno, inclusive para aquele que é da educação especial.
No entanto, que para que esse aluno tenha oportunidade não só de ter a matrícula, a garantia de acesso, mas que ele possa ter a permanência e possa ter o principal, que é a aprendizagem, conta com todo um respaldo de uma grande equipe dentro da escola. Então, todos são responsáveis, né, por todos os alunos, inclusive aqueles que são atendidos pela educação especial, e esses têm aí os professores especializados, os cuidadores, que fazem todo o trabalho de apoio e principalmente de muita relação com essas famílias, diretamente com os professores, porque tudo que acontece é sempre numa perspectiva colaborativa. Nós trabalhamos muito pensando nessa ideia da colaboração, né, da solidariedade, da construção de uma escola que seja verdadeiramente para todos. Então, enfrentamos aí todo o desafio com esse momento da pandemia, assim como todo sistema educacional, mas estamos, né, sempre lançando mão de todos os esforços necessários para que a gente possa oferecer o melhor possível e que a gente possa ter dinâmicas que realmente possam alcançar a família dentro do possível nesse momento e que possam manter principalmente o vínculo com a escola. Muito obrigado. Ela conversou conosco para o Sistema de Multiplataforma de Rádio e Televisão, a Eliane Mani, coordenadora do Sistema Pedagógico de Educação Especial aqui em Bauru. Você encontra esse programa na íntegra para assistir também na página da TV Câmara no YouTube. Está tudo lá disponível. Cuide-se, fique com Deus.